Bom dia, hoje é dia 19 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Eclesiastes 10, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da, da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Eclesiastes. Circunstância da escrita. De acordo com os versículos 1 e 12 do primeiro capítulo, o autor de Eclesiastes foi um filho de Davi e rei de Israel que veio de Jerusalém. Além disso, o versículo 9 fala sobre o autor como sendo o escritor de Provérbios. Então, aparentemente, Salomão é o autor. Muitos estudiosos acham que Eclesiastes foi escrito muito tarde na história de Israel para que essa sugestão seja correta. Eles querem dar ao livro uma data pelo menos 500 anos após o tempo de Salomão, depois de 450 a.C. No entanto, fortes evidências atestam que o livro foi escrito na época do filho de Davi. Por exemplo, o livro exibe um grande conhecimento de literatura do início da Mesopotâmia e do Egito. Um exemplo é que o livro mostra a ciência da canção do arpista, gênero de poesia egípcia de uma data muito anterior à era de Salomão. Eclesiastes 9, 7 e 9. Eclesiastes capítulo 9, versículos 7 ao 9, é semelhante a essa poesia e também se assemelha a uma parte do famoso épico de Gilgamesh da Mesopotâmia. Faz sentido o fato que Salomão tinha o contato próximo com o Egito, cujo império se estendia até o rio Eufrates, conhecesse e refletisse sobre esses textos. É duvidoso que um judeu anônimo, escrevendo cerca de 500 anos depois, quando a glória do Egito e da Mesopotâmia haviam se extinguido e Judá, sendo uma nação atrasada, tenha tido acesso a esses textos ou pudesse tê-los entendido. Em contraste, Eclesiastes não mostra semelhanças com a filosofia grega que floresceu a partir do quinto século a.C. Todas as condições apontam para um livro tradicional de que Salomão é o autor desse livro. Eclesiastes é um tipo de literatura que se enquadra no gênero sabedoria. Isso significa que na parte da Bíblia especialmente dirigida a ajudar seus leitores a lidar com questões práticas e filosóficas da vida. Ele tem suas raízes na literatura da sabedoria do Egito e da Babilônia. Livros como Provérbios e Eclesiastes são respostas bíblicas para a busca da verdade. O primeiro é a sabedoria básica que oferece ao leitor princípios fundamentais para a vida. O segundo, em contraste, é para um leitor mais maduro. O livro questiona se a morte anula todo o propósito e significado na vida. Contribuição para a Bíblia. O livro de Eclesiastes deve ser lido com cuidado, porque alguns de seus versos, se lidos isoladamente, parecem contradizer outros ensinamentos bíblicos. Eles podem dar a impressão de que negam a vida após a morte, de que nos advertem contra sermos muito justos e de que nos sugerem uma vida de prazer. Mas o verdadeiro propósito de Eclesiastes é nos forçar a levar a nossa moralidade a sério e assim considerar com cuidado o modo como devemos viver. Eclesiastes derruba todas as faixas que temos, fachadas que usamos para disfarçar o fato de que a vida é curta e negar a enfermidade de nossas realizações. Nesse sentido, Eclesiastes antecipa o ensino do Novo Testamento, de acordo com que somente a graça de Deus e não o zelo exclusivo pode nos salvar. Estrutura. Eclesiastes não tem um tipo de estrutura que geralmente procuramos em um livro da Bíblia. À primeira vista, parece um livro que se move de um lado para o outro em vários tópicos, de modo que parece quase incoerente. Não possui um esboço simples e hierárquico, e muitas vezes salta rapidamente de um tópico para outro, mas um olhar mais atento revela uma estrutura que alterna entre duas perspectivas, a da existência humana longe de Deus e da existência humana vivicamente diante de Deus. Se Eclesiastes fosse uma música, seria visto como antiformal.
A resolução das tensões que permitem Eclesiastes é encontrada na afirmação de que o mais importante na vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Spurgeon em Eclesiastes. Eclesiastes traz um resumo preciso como a maioria das nossas vidas é vivida. Nossa vida é um xadrez. Não ficamos muito tempo em um estado e mudamos rapidamente de uma condição para outra. O que às vezes pode ser a melhor, como também pode ser a pior. Porém, nunca esquecemos daquela câmara de consolo eterno onde Cristo se prometeu a ser nossa garantia, o nosso substituto, e no devido tempo a morrer por nós. Esse foi o Cristo, um tempo para amar. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Eclesiastes. Agora vamos ver o nosso devocional da manhã. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Eclesiastes 10, versículo 7. Os arrogantes com frequência usurpam os lugares mais altos, enquanto o grande e verdadeiro pinheiro fica na obscuridade. Ele é um enigma da providência que um dia alegrará o coração dos justos, mas um fato tão comum que nenhum de nós deve reclamar se acontecer conosco. Quando nosso Senhor estava na terra, embora ele fosse o príncipe dos reis do mundo, ainda assim trilhava o caminho do cansaço e do serviço como servo dos servos. Não seria maravilhoso se seguidores que são príncipes do sangue também fossem vistos como inferiores e desprezíveis? O mundo está de cabeça para baixo, portanto os primeiros são os últimos e os últimos os primeiros. Veja como os filhos servis de Satanás agem arrogantemente na terra. Sobre que cavalos ativos eles cavalgam, com que como se autopromovem. Amã está na corte, enquanto Mordecai está sentado ao portão. Davi vagueira pelas montanhas, enquanto Saul reina sobre a nação. Elias está escondido numa cova, enquanto Jezabel está se gabando no palácio. Ainda assim, quem gostaria de estar no lugar dos rebeldes arrogantes? E quem, por outro lado, não pode, no outro lado, pode não invejar os santos desprezados? Quando a roda gira, aqueles que estão mais abaixo sobem e os que estão lá em cima afundam. Paciência, então, cristão, a eternidade acertará os males do tempo. Não vamos cair no erro de deixar nossas paixões e desejos carnais cavalgarem em triunfo, enquanto nossos poderes mais nobres andam na terra batida. A graça deve reinar como um príncipe e fazer dos membros do corpo instrumentos de justiça. O Espírito Santo ama a ordem e ele, portanto, estabelece nossos poderes e capacidades no devido grau e lugar, dando ao melhor espaço para a capacidade espiritual que nos ligam ao grande Rei. Não perturbemos essa organização divina, mas peçamos a graça para que possamos controlar nossos corpos e fazê-los submissos. Nós não somos nobres criaturas para permitir que nossas paixões governem sobre nós, mas que, como reis, possamos reinar em Cristo Jesus no triplo reino do Espírito, da alma e do corpo, para a glória de Deus Pai. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 6 horas, nós temos o sermão semanal. Deus não quer o seu intelecto, Ele quer o seu coração. E por volta das 8h30 às 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira e até